Bom dia a todos, mais uma vez. Eu não venho aqui apresentar nada extraordinário. Venho apresentar mais um tutorial de instalação do sistema operativo Linux, ou uma distribuição. Se calhar muitos de vocês já instalaram, e alguns se calhar não sei. Depois de apresentar um tutorial de instalação, vai ser mais focalizado numa parte, vocês já vão ver qual é que é. Depois vou falar sobre algumas dicas para começar a usar um sistema operativo Linux. Já agora, já todos experimentaram instalar alguma distribuição Linux? Sim. Todos? Okay. E qual é que foi a maior dificuldade que tiveram quando instalaram ou quando tentaram? Por acaso, costumo fazer com as next. Ok, se experimentaram instalar, por exemplo, já com o sistema operativo instalado com Windows, Já não tiveram muita dificuldade? tivemos. Às vezes, para ele detectar o sistema operativo que já está na máquina, e depois para poderes criar uma partição para no arranque escolheres a boot do sistema antigo, a boot do novo. É o grupo. A partir normalmente, pelo menos estas versões mais recentes, detectam bem tudo o que lá está instalado. Okay? Mas realmente, para quem está a começar, costuma ter mais dificuldade na parte das partições. Nós estamos habituados às partições do Windows, de uma maneira, ou têm nomes diferentes daqui no Linux. Okay? É essa parte da instalação que vou focar mais. Okay? Vou então aqui abordar um breve tutorial de instalação do Linux Mint, okay? A distribuição que eu vou baseada no Linux Mint, que é uma distribuição baseada em Ubuntu, por sua vez é baseada em Debian. Okay? E lá está, onde eu vou focar mais é a fase da criação do esquema de partições. Penso que é aquela onde costumo ter mais dificuldades, pelo menos eu tive há uns anos quando comecei a usar isto. Então, em Windows, os discos são denominados por C, D, E, ou seja, é uma forma facilitada que eles arranjaram para o utilizador comum perceber bem isto. Por trás, depois tem outras coisas, também não interessa. No Linux, é um pouquinho mais complexo, são denominados por SDA, SDA1, HDA, HDA1. Okay? É mais difícil de perceber, pelo menos logo assim às primeiras, tem mais letras, tem mais números, tem mais não sei o quê. Aqui, a letra A quer dizer que é o primeiro disco. Okay? O primeiro disco da máquina, o disco Master, antes havia o Master e o Secondary, okay? É o primeiro disco da máquina e tem a letra A. Okay? Se houver no segundo disco, há de ter a letra B. Okay? E por aí fora. O HD, quando é HD, quer dizer que é um disco IDE. Okay? Refere-se a discos IDE. Quando é SD, refere-se a discos SCSI, a discos SATAs, memórias flash ou pens. Okay? Okay? O número à frente destas letras é a partição, ou seja, o 1 é a partição 1 no disco A, ou seja, no disco 1, o primeiro disco. Se tivesse um SDA2, era a segunda partição naquele disco. Okay? Porque é quando não há número? Como? Quando não tem número? É o disco, refere só ao disco, não existe nada. Ou seja, normalmente só isto, normalmente é que não, quer dizer que não tem nenhuma partição criada. Refere só ao disco. Mas se tiver uma partição criada, também vai aparecer, mas já não vai aparecer o S, por exemplo, imagina o HDA1, já existe o HDA1, já não vai aparecer o HDA? O HDA refere-se ao disco, mas é o disco sem partição, como se não tivesse partição nenhuma criada. Percebes? Pronto, é o nome do disco. No Linux, todos os dispositivos de hardware são reconhecidos por um fecheiro. Está tudo no fecheiro que é no diretório /0. Okay? E está lá o SDA que identifica esse disco. Okay? Depois, se crias uma partição, lá está o SDA1. Se crias outra partição, lá está o SDA2. Okay? Mas se tiver só SDA, não vai funcionar, porque não tens lá partição nenhuma criada, não tens lá nada, está vazio, como se estivesse vazio. Isto é o que eu vos estive aqui a explicar de forma resumida. O DEV é um diretório onde estão relacionados todos os dispositivos existentes. Lá está o HD, identifica os discos IDE, SD, SCSI, isto é um bocadinho antigo, não tem aqui os SATAs, mas identifica bem os SATAs, os PMs, etc. E estes discos existentes, acho que são discos muito antigos, que já existem no mundo. Sabes fazer se isto, por exemplo, eu estava a falar que isto é baseado em Debian, não é? Se for em CentOS é igual. Se tivesse isto é igual. É igualzinho? Sim. Só a parte da instalação pode ser um bocadinho diferente. O tutorial, o assistente de instalação varia de distribuições para distribuições. Mas isto aqui é igual. Todas as distribuições. Pode variar depois se for para FreeBSD, coisas assim. Mas em termos de Linux, esta parte acho que nunca muda.
Pronto, lá está. O primeiro disco, que é o A, o segundo disco e por aí fora. Pronto, normalmente utilizamos um conjunto de 3 partições. No mínimo temos que ter, se não me engano, 2. Okay? Um barra root, um barra e um swap. Okay? Mas o normal é utilizar um esquema de 3 partições. Uma para o barra root, que é onde vai estar armazenado o kernel do Linux, sistema operativo. O barra é o resto do sistema operativo, o resto do sistema. Também dados, etc. Okay? O sistema operativo mais o resto dos dados, como se fossem ser 2 pontos do Windows. Okay? E a partição swap, que é a partição que ele vai utilizar para memória virtual. Normalmente, a memória swap utiliza-se para nós criarmos, temos tamanho dessa partição, porque vai ser uma partição, que ele vai utilizar para memória virtual. Normalmente utiliza-se, neste caso eu vi isto no CentOS, e os outros são parecidos, mas pode variar às vezes de distribuição da distribuição. Mas eles aconselham 2 vezes a memória RAM, se tiverem até 2 GB de RAM na máquina. Uma vez a memória RAM, se tiverem mais que 2 GB na máquina. As máquinas que agora têm web memória, por exemplo, no servidor que põe-nos lá 16 GB, 72 GB. Essa lógica de 1 vezes a memória física ainda é aplicada ou podemos pôr menos? Podem pôr menos. Eu pessoalmente, se for num desktop de trabalho, para mim até faço um bocado a olho. Pronto. Mas mais ou menos quanto demora, meto 1, 2 GB, meto por aí. Okay? Tenho mais atenção, se for servidores. Mas não ponho memória swap exagerada, até porque o servidor tenha para 16 GB. Sim, até se for um servidor que tenha muita memória, ele depois não vai precisar também de muita memória swap. Escusam também estar a pôr uma coisa assim muito grande. Okay? Isto aqui é muito discutível, até porque muitos não têm esta regra, muitas distribuições não falam desta regra desta maneira. Okay? Tem mais algumas regras para vocês seguirem, okay? Para se basear. Não quer dizer que tenha que ser assim. Porque acho que eu já vi era 1.5, vezes 1.5. Também há essa regra, ok? Quando lá está, varia de distribuição a distribuição. Esta, por acaso, eu vi mesmo no site da CentOS, que é uma distribuição das mais estáveis que existe, e por acaso é que nós as usamos no PL para os servidores. Não é? Ok, lá está. Estes dois críticos podemos criar mais partições. Por exemplo, separar o barra home, que o barra home é o equivalente aos documents and settings do Windows, onde vai estar as pastas dos utilizadores. Podemos separar o barra TMP, que é para ele escrever os fecheiros temporários, está sempre a escrever e a ler. O barra var barra log, que é para levar os registros, todos os erros, todas as mensagens que o sistema vai criando. E se for um servidor web, podemos separar também barra var barra www. Se podemos separar isto, logicamente, para não enchermos a partição. Partições diferentes. Sim. Logicamente, para não enchermos a partição do sistema operativo. Já sabem, se a partição da RAM, a partição do sistema operativo encher, aquilo há de parar. Algo já de parar. Ok. Em termos de partições, normalmente utilizamos é o MBR, o Master Boot Record, que permite 4 partições primárias, ou 3 primárias mais uma estendida, okay? Até ao máximo 2 terabytes. Atualmente, se quisermos mais de 2 terabytes, temos que utilizar o GPT. Okay? GPT. GPT ou GPT. Okay? É outro tipo, substitui o Master Boot Record. Então, a partição estendida foi criada para se conseguir ter mais do que 4 partições. Inicialmente, só era possível 4 partições, depois eles inventaram mais esta funcionalidade da partição estendida, para conseguirmos colocar mais 4 partições. Apenas é possível ter uma única partição estendida naquele disco, no disco. Teoricamente não existe limite para o número máximo de partições lógicas. Ou seja, uma partição que esteja criada numa partição estendida chama-se uma partição lógica, okay? Porque é uma partição que é estendida e lá dentro estão mais subpartições, okay? Chamam-se partições lógicas. Em Linux, o número da partição estendida começa sempre por 5, e já vamos ver agora mais à frente, perceber isso melhor. Okay. Só esquema de partições, temos um disco que é o SDA,
com 4 partições, SDA1, SDA2, SDA3 e SDA4. Em SDA4 temos uma partição estendida e depois está subdividida em mais 3 partições lógicas. Okay? SDA5, 6 e 7. Se por acaso a partição estendida que tiver criada for a segunda, okay? As que estiver lá dentro começam mesmo no 5, no 6 e no 7. Há alguma diferença de velocidade entre as partições normais e lógicas? Que eu tenha conhecimento, penso que não. Se eu quiser fazer aquela história do www, não é? Do servidor web, não há diferença em termos de performance sobre ter www numa estendida, numa lógica ou numa daquelas principais. Penso que não existe. Penso que deve ser. São funcionalidades já tão implementadas muito baixo nível, mas no hardware, eu acho que não vai haver lag no sistema. O que eu gostava a dizer, se criássemos a partição estendida aqui no SDA2, a sequência é que as partições lógicas começam no mesmo 5, 6, 7 e Mas isso é porque tens 4 partições primárias, ou não? Ou se tivesse só 3 partições primárias, começava também no 5? Sempre o 5. Porque assim, pensa assim, tu no máximo tens 4 partições primárias, nunca vais ter mais 4, não é? Então a quinta, as tuas lógicas começam na quinta. Ok? Nós conseguimos ter essas partições lógicas em várias partições primárias, ou é só numa? Só podes ter uma, só podes ter uma partição estendida. Só pode ter. Ok. Só podes ter uma partição Uma das estendida. primárias, uma qualquer das Qualquer das primárias. primeiras, uma delas pode ser estendida. Mas só uma. Sim, só uma. Ou seja, não podes ter essas partições lógicas outra vez dentro do SDA4. Essas não, mas por exemplo SD8, SD... Não pode ser, como só podes criar uma partição estendida, ou seja, neste caso é o SDA2, não podes criar mais lá nenhum. Mas podes ter o SDA8, mas tem que ser dentro do Tem que ser dentro do desse. SDA2. Tem que ser estendido. E lógicas é as que tu quiseres. Teoricamente é as que tu quiseres, okay? Não há limite. Ok, agora ia aqui começar a gostar de instalar o sistema operativo, o Linux Mint, que é a distribuição, para mim, é uma das mais porreiras para trabalhar como posto de trabalho desktop. Eu já arranquei com o Live CD, normalmente o Linux Mint instalamos a partir do Live CD. Já arranquei, é só fazer o boot pelo CD-ROM, okay? Depois paramos aqui. Okay? Temos aqui o ícone para instalar. Vocês vão ver que o princípio não tem nada mais, é muito básico. Não sei se consigo. Vou esperar que ela arranque. Eu estou a instalar a partir do Easy. Okay? Estava para instalar a partir do CD-ROM, mas como cheguei hoje de manhã, por logo a descarregar um giga na internet, nunca foi lá. Teria logo o Easy da instalação. Foi para aí 10 minutos, imagino. Esta vai estar a demorar um bocadinho. Acho que eu tenho uma ligação privilegiada. É um repositório de Linux. Não, quando ia lá para o computador, aquilo dá velocidade. Já para que aparecer a instalação, Temos 3 ver. bons na. Uma das primeiras coisas que aparece é para selecionarmos o idioma, português, ok, continuar. Depois damos aqui um aviso, que temos de ter pelo menos 5,5 GB livres, está ligado à internet, ok. Se não tivéssemos este, ele continuava, se não tivéssemos este, à partida já não deixava continuar. Mas está ligado à net para fazer os updates. Sim, as atualizações. Mas não é um requisito obrigatório. Ele segue se não tiver. Eu instalo o que eles têm. É como o Ubuntu, é igual. Isto é também. Pronto. Depois no Linux Mint aparecem estes 2 avisos que podemos apagar tudo o que tiver no disco, okay? E ele cria as partições à vontade dele, que é o mais fácil, não é? Mas só temos lá um Windows, neste caso tenho aqui o Windows 2000, a coisa pode se tornar mais complicada, ou seja, temos que fazer as coisas à mão. Okay? Isto é sempre a opção de baixo. E ele vai-nos mostrar agora aqui a lista de partições. Que é aquela imagem que vimos há pouco, não é? Aquilo do SDA, que aquilo tu falaste das partições lógicas e primárias, não foi? Sim, quer dizer, Era parecido. parecido. É igual. Pronto, o que é que eu tenho aqui? Tenho uma partição, tenho um disco, neste caso, é o SDA, que tem uma partição 1 em TFS. Eu não tenho o meu Windows.
E depois, por acaso, tenho aqui já outras partições que já instalei aqui um Linux, mas eu vou apagá-las. Então, seleciono e apago. O tipo normalmente o tipo de partições em Linux é X2, X3 ou X4. Tenho aqui uma X4, vou apagar. E esta swap também vou apagar. Imaginem que vocês têm o vosso computador assim, têm uma partição Windows com 4 GB, okay, um TFS, e depois tem o resto do espaço livre. Então, vou adicionar, não vou criar uma nova tabela, porque senão era tudo novo, ia apagar aquela partição. Vou adicionar. Eu normalmente, enquanto posso, crio sempre primárias. Então, uma primária, por exemplo, já sei que para o boot mais ou menos os 500 MB chega. Então só vai guardar lá o kernel do Linux. E normalmente escolho X2 para o boot, mas também podem pôr X4. E o point. Sim. Já agora, existe alguma vantagem por isso no início ou no fim? Normalmente eu vejo essa opção mesmo. O quê? Ali, localização para uma das opções diz ali. Início ao fim. Início ao fim. Tens aí. É assim, eu gosto penso Tem que não é vantagem, vantagem, mas não é? eu gosto sim, eu gosto de pôr o boot logo no início Da do partição. seguido, do disco. Depois meto. Pensei que o houvesse resto, alguma razão para pôr no fim ou... Eu penso que não, mas lá estás a fazer a pergunta. Uma vez acho que experimentei pôr o boot no fim e acho que a coisa não funcionou muito bem. Pelo menos acho que o boot pode ser conveniente pôr logo no princípio. Pelo menos a barra boot. Okay. Então, o mount point vai ser barra boot. Se vocês forem aqui a set point barra boot. Okay? Não é X3. Pode ser X2. Okay? X2 o X3 é uma evolução do X2, o X4 é uma evolução do X3. Fiquei agora com mais algum espaço livre, vou criar outra partição. Ponho primário também, tenho partições primárias livres. Então ponho, por exemplo, sei lá, 5 GB. Isto como vai ser para o meu posto de trabalho um bocado ao outro. Convém agora, como aquela partição que vai ter o som a partir e que vocês vão trabalhar, entre os vossos 6, convém ter X4, que já tem, X4 está mais evoluída, já faz correção dos 6, por exemplo, quando há uma quebra de eletricidade, e vocês arrancam com o sistema, ele vai tentar fazer que os seus 6 estavam abertos e recupera. Aquilo que o Word faz. Okay? Vocês já viram quando há um crash do sistema, o Word quando arranca vai recuperar os 6. Pronto, isto é o que permite, neste caso, fazer isto, mas aqui no Linux. Mount point vai ser o meu barra. É como se fosse o C2 pontos. Tá, quando estou seguido, deixo sempre de início. Falta-nos só a swap. Deixo o resto. Deixa-me chegar. E aqui escolho swap. Área swap. Okay? Não tem mount point. A swap não fica montado. Ainda podia ser primária, ainda tinhas uma. Esta é a primeira, mas as 4 são todas primárias. Não, isso é lógico. Ali é SD5, olha. Pode ser. Sim, Podes modificar. mas deixa-me cá modificar já agora, só para tirar as telas. Deixa que eu apagar aqui. Desculpa lá. Posso primário. Área de swap, área de swap. É assim aqui. Eu aqui podia condicionar um bocadinho mais, podia despender do barra boot, punha só o barra, okay? E ele ia-me pôr o kernel no barra, okay? Não ficava com isso separado, mas desde sempre que eles aconselham ter o kernel separado, até porque depois vocês podem ter vários kernels, podem pagar os kernels, podem inserir novos e podem arrancar no ranking do menu como escolher os kernels e é mais fácil de ser assim. Okay, então posso pôr isto a instalar. Vou instalar agora. Então, como tem já ali aqueles mount points configurados, já sabe onde é que vai colocar o sistema operativo. E ali já está a começar uma instalação do Não, está a tentar ainda os sistemas fecheiros, deve estar a gravar.
depois é não programado. As coisas não se correrem sempre todas bem, não tem piada. Olha, pelo menos um passo. O problema é a apresentação. Eu vou tentar ignorar, ver se ele continua. De qualquer maneira, a partir daqui, okay, iam ser as coisas básicas. Escolher a localização, Lisboa, pronto, não tem mais nada que saber. Esta é a parte que eu acho que era mais Por acaso, mais essa parte que difícil. explicaste era aquilo que eu não percebi. Pronto. Aquela parte que fazia next. Agora, como isto aqui deu um erro, isto é como se for como os programas de televisão de culinária, já trouxe aqui uma preparada, ok? E vou arrancar com ela enquanto vos explico aqui mais umas coisas. Vou jogar a outra. Já agora desviaste o link para alguma razão. Sim, vamos falar agora se calhar nisso. Agora aqui nas dicas para começar. Okay. E depois se não ficar respondido, vamos outra vez, mas eu penso que sim. Vou colocar. Ok, então dicas para começar depois de instalarmos o sistema operativo na distribuição qualquer. Okay? Temos que atualizar no Windows, também convém atualizar logo, Service Packs, etc. Aqui não é em Service Packs, mas são atualizações. Normalmente aparece um ícone no Sistreio, okay? Que assim neste caso posso-vos mostrar, é este ícone, tem tudo a ver. Estão a ver no rato? Sim, sim. Aparece lá a dizer que tem atualizações e atualizamos. Lá está, uma das vantagens que eu acho que o Linux Mint tem em relação a outras distribuições é que tem um menu, eu chamei-lhe tipo Windows 7, não sei se este é baseado no Windows 7, se o Windows 7 é baseado neste, não interessa. Pronto, mas tem um menu porreiro, tem aqui este menu que tem aqui este search em que eu posso escrever a aplicação que quero e ele vai filtrando. Errar, por exemplo, quero entrar, por exemplo, o LibreOffice. Aqui já LibreOffice, então escrevo. Okay? É claro que posso também ir aqui à parte da produtividade e escolher o LibreOffice que eu quero arrancar. Okay? Mas pronto, tem este menu que é muito porreiro. Esta funcionalidade pertence mesmo ao Mint ou é O Mint. Ou o GNOME? Isto é o GNOME? Não, isto é mesmo do Mint. Ah, Este é? menu é mesmo do Mint. Okay? Isso não usa GNOME, nem KDE, é mesmo no site. O Mint, isto é baseado no... Eu acho que isto é GNOME. É GNOME, só que É GNOME, isto só que eles mudaram Pois. este menu. Okay? Eu não conheço nenhuma distribuição que tenha este menu assim como este, tão bom, tão porreiro. Pronto, há muitos que têm, mas não têm este search que vocês vão escrevendo, que contém muitas aplicações, é muito fixe ver que escrever, por exemplo. Este aqui foi, ganhas tudo, mas escrevo. E no Windows também está uma merda dessa. Yeah. O Windows tem agora, o Windows L faz. No 8. No 8 é só escrever, assim, quando alternamos com a outra interface, Windows L ou Windows S? Windows S. algumas aplicações que vocês utilizam no Windows e que podem também aqui utilizar, por exemplo, o monitor do sistema. Vamos ali ao menu, às ferramentas, se não me engano, e o System Monitor. O System Monitor é parecido com o do Windows, tenho aqui a parte do desempenho, vai-me começar a desenhar a ocupação do processador, da memória, okay? E os processos, que posso organizar por memória, isto já é, como vocês veem, já é um pouco parecido e a malta orienta-se bem. Tenho aqui a disponibilidade do disco. Okay? Mais coisas que eu posso utilizar, por exemplo, configurar os programas que arrancam com o arranque do sistema operativo. As preferências e aplicações de RAM. Também é muito fácil nesta distribuição. Outras poderá ser diferente. Okay? Posso adicionar, posso remover, posso editar. Partilhar de ecrã. Partilhar o ecrã também é muito fácil para uma ligação remota. Vou ao menu, também nas preferências e desktop share. Okay? Posso aqui permitir. Aqui confirmo se eu confirmo se o utilizador pode ligar ou não, então posso ter esta opção e quando uma palavra passo, por exemplo. Ligação é por VNC. O utilizador tem que ter o VNC, um VNC Viewer ou algo do género. Okay? Vou tirar. Em termos de personalização, esta distribuição também é muito porreira. Posso personalizar algumas coisas. Eu posso aceder à personalização, por exemplo, aqui no menu, nas preferências, penso sim, Cinnamon Settings. O Cinnamon é o nome que eles dão ao GUI deles, a interface gráfico do sistema operativo, do Linux Mint.
Portanto, posso personalizar aqui o menu iniciar, o painel, posso apontar o painel, alterar o tamanho do painel, okay? Calendário, temas, tem aqui vários temas que eu posso, e é só repetir, clicar e ele clica logo o tema, okay? Fica logo aplicado como seja diferente. Então ver a barra a mudar, okay? Portanto, eu acho que tinha este, por exemplo este, no caso já é um bocado diferente. Outras definições, pronto, o tema também da janela, isto é, vai mudando aqui a janela, ok? Isto está para mudar muita coisa e vocês personalizam ao vosso gosto. Também tenho efeitos, portanto, tenho aqui alguns efeitos de ecrã, por exemplo, os efeitos são estas coisas assim, que eu vou ali colocando também nestas janelas. Posso ativar, desativar e posso configurar aqui uma data de efeitos. Eu normalmente não me meto muito nisto, deixo por defeito. Só os aplicativos, já os applets. São os que eu posso adicionar aqui à barra. Okay? O que é que eu tenho lá na barra? Tenho o Bluetooth, deve estar aqui alguns, se eu ligar o Bluetooth. Por exemplo, tenho o menu, que é este menu aqui. Okay? Tenho lá um botão qualquer para as configurações, etc. Okay? É o que eu posso adicionar aqui a este painel. Devo ter o calendário. Está aqui o calendário, pronto, ele põe aqui o calendário. Okay? Eventualmente até podes ir buscar mais. Posso ir buscar mais à internet, está disponíveis e posso adicionar. Extensões, também posso aqui por algumas extensões que não estou trabalhando muito com isto. Okay? Área de trabalho, posso pôr visível o computador na área de trabalho. O Windows também tem esta parte. Posso pôr o meu computador ou retirar. Janelas, até configurar janelas. Pronto, tenho aqui mais algumas coisas que são fáceis de mudar os fundos, teclado, geral. Pronto. Vocês veem também a base para personalizar o nosso ambiente de trabalho aqui no Linux Mint. Só para ver se eu consigo aceder aqui. Se eu clicar com o botão direito aqui na barra, tenho acesso a essas descrições também. Logo aos temas, aos aplicativos, ao painel, mesma coisa, só que a partir de outro sítio. E aqui há umas coisas para a resolução de problemas. Posso iniciar só aqui o GUI, que faz tipo faz um kill aqui ao aumento de gráfico e volta-me a abrir. Okay. Posso desativar o modo de edição de painel, ou seja, fica bloqueado, não se pode mudar nada. Aqui mais algumas coisas, assim desse género. Pronto, aqui depois são os ícones do Sistray, a rede, que é fácil de configurar. Posso vir aqui à rede, ligar uma VPN. Neste caso não consigo testar porque estou aqui dentro da rede. Eu acho que não consigo. Daqui consigo, que é para a VPN da STG. Como vocês veem, já estou ligado à VPN da STG, foi só chegar ali e clicar. Okay? Agora posso ligar. É muito fácil. Pronto, tenho aqui várias redes sem fios. Posso configurar aqui mais redes. Tenho redes sem fios, posso adicionar aqui no mais. Se eu tiver, por exemplo, posso ter uma configuração para rede de HCP, minha placa de rede com cabos, e posso pôr o perfil para ter um IP. E eu só chego aqui e escolho esse perfil e ele logo diz-me HCP e ele diz-me com o IP fixo. Posso configurar aqui o proxy, etc. Isto aqui é a lista das janelas não abertas. Tem isto. Tem mais algumas coisas. Isto são os discos ligados. Neste caso tenho um segundo disco que é o dados. Se tivesse aqui penas ligadas também apareciam aqui. Posso adaptá-los, posso fazer esse tipo de coisas. Tem mais algumas coisitas. As notificações do sistema vão aparecendo aqui. Agora deve instalar isso no computador de web. Isso sempre mandar fio Windows. Para achar quando ele não deve ser mais que 7 mil. Aplicações para começar. LibreOffice 4, que é oferecido há pouco tempo, é um Office, não digo que esteja tão bom como o Microsoft Office, mas que está, acho que para 90% do trabalho que nós fazemos, serve perfeitamente. É um fork do OpenOffice, sim. É um fork do OpenOffice, penso que até já está melhor que o OpenOffice. Eu fiz a minha tese de mestrado em LibreOffice. O Synaptic, como já falar nele, o Quake é um programa terminal que é. Eu gosto do Quake porque. Quake. Acho que já estou aberto. Ok. Pronto.
porque ali no fenómeno trabalhamos muito com o terminal. Podem não trabalhar, mas quem gosta começa a fazer algumas coisas e vê que fazemos rapidamente no terminal. Então o Wake tem uma tecla de ataque que é o F12 e que nos logo o terminal e podemos fazer o que quisermos. Okay? Podemos passar para o bloco privilegiado root. Okay? Para fazer o OS, fazer o que quisermos, muito rápido, escondemos, abrimos. Okay? Posso ter várias janelas, clico aqui em baixo, 2 cliques. Posso ter outra janela, terminal. Outra. Posso ter uma ligada a um servidor, outra ligada a outro servidor. Lá na escola normalmente tenho uma ligada a um sítio, outra ligada a outro. Fazer as coisas mais rápido. Depois posso esconder.